Ok! Olá, crianças! Como vocês estão hoje? I hope you're very fine. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar a nossa English class de uma maneira um pouquinho diferente. A teacher vai ensinar para vocês uma brincadeira. E o nome dessa brincadeira é Roly-Poly. Tudo que a teacher fizer, você vai fazer também, ok? Let's start! Vamos começar então? Roly-poly, roly-poly, up, up, up. Roly-poly, roly-poly, down, down, down. Roly-poly, roly-poly, clap, clap, clap. Roly-poly, roly-poly, shake, shake, shake. Roly-poly, roly-poly, big, big, big. Roly-poly, roly-poly, small, small, small. Roly-poly, roly-poly, slow, slow, slow. Roly-poly, roly-poly, fast, fast, fast. Faster! Ok. Let's play again. Vamos jogar novamente para fixar? Ok. In 3. 1, 2, 3. Roly-poly, roly-poly, up, up, up. Roly-poly, roly-poly, down, down, down. Roly-poly, roly-poly, clap, clap, clap. Roly-poly, roly-poly, shake, shake, shake. Roly-poly, roly-poly, big, big, big. Roly-poly, roly-poly, small, small, small. Roly-poly, roly-poly, slow, slow, slow. Roly-poly, roly-poly, fast, fast, fast. Faster! Very good! Agora que nós já fizemos um warm-up, um aquecimento, vamos começar a nossa atividade de hoje? Let's go! So, kids, agora a teacher vai fazer uma rápida explicação para que em seguida a gente possa iniciar a nossa atividade no livro, certo? Bom, na nossa primeira atividade, vocês terão que completar as frases com an ou a. O que são essas palavrinhas? As duas significam um ou uma em inglês, só que existem algumas regrinhas para nós utilizarmos cada uma delas, certo? Nós vamos utilizar o an sempre que a próxima palavra depois dele começar com uma vogal, certo? Como, por exemplo, ali, an apple, uma maçã. Ou poderia ser, por exemplo, um animal, an elephant, um animal, certo? Então, sempre que eu quiser falar um ou uma, eu vou ter que ver se a minha palavra a seguir vai começar com uma vogal ou com uma consoante, para eu saber se eu utilizo an ou a, certo? Por que eu tenho esse N, na verdade? Porque em inglês eu não posso ter duas palavras que começam com consoantes uma ao lado da outra. Por isso que esse N, ele entra ali para separar. Eu não poderia dizer, por exemplo, a apple, né? Porque são duas vogais iguais uma ao lado da outra. Por isso que tem essa letrinha N para separar as duas vogais, certo? Já o a, que também significa um ou uma, eu vou utilizar sempre que a minha palavra a seguir começar com uma consoante. Por exemplo, a banana, uma banana. Ou, por exemplo, a pig, um porco, né? Então, sempre que a minha próxima palavra, depois do artigo, começar com uma consoante, eu vou utilizar o a, certo? Então, essa é a diferença. O an também significa um ou uma, assim como a, só que o primeiro é para nós utilizarmos antes de palavras que começam com vogais, e o segundo é para utilizarmos antes de palavras que começam com consoantes. Essa é a única diferença entre eles, mas eles têm o mesmo significado, right? Em seguida, você precisa saber sobre os pronomes demonstrativos. Mas o que são pronomes demonstrativos? Bem, são as palavras que eu utilizo para falar das coisas, né? Eles significam este, esta, estes, estas, quando estiver no plural, aquele, aquela,
ou aqueles ou aquelas. Então, eu utilizo eles, né, quando eu preciso falar, mostrar alguma coisa. O this a gente utiliza sempre para falar de tudo aquilo que está perto da gente e é singular, ou seja, uma coisa que está perto de mim, próximo a mim. Por exemplo, se eu tiver uma maçã, né, aqui perto de mim, eu vou dizer this is an apple. Esta é uma maçã, certo? Então, qualquer coisa que estiver perto de mim e for uma só, eu utilizo o this. Se eu tivesse, por exemplo, 2, 3, enfim, mais maçãs no plural e eu quisesse falar estas maçãs, aí eu falaria these are apples. Estas são maçãs, né? Então, no plural. Então, these, na verdade, é o plural de these. Também utilizo para falar de coisas que estão perto de mim, só que no plural. Já o that significa aquele ou aquela, eu utilizo para falar de coisas que estão longe de mim. Uma coisa longe de mim. Se uma maçã estivesse longe de mim, eu falaria that is an apple. Aquela é uma maçã. Agora, se eu tivesse 2 ou 3 maçãs longe de mim, eu utilizaria those, aquelas maçãs. Those are apples, aquelas maçãs. Então, a primeira coisa que eu preciso saber para falar ou me referir a alguma coisa é ver a distância. Se está perto de mim, eu vou utilizar um tipo de pronome demonstrativo. Se está longe de mim, vai ser outro tipo, certo? Então, são classificados entre longe e perto, e singular e plural. Se estiver perto e for um só, singular, this. Se estiver perto e for plural, 2 ou mais, these. Se estiver longe e for uma coisa só que eu quero falar, that. Se estiver longe e for 2 coisas ou mais, plural, eu vou utilizar o those, certo? Então, a primeira coisa é ver a distância e, em seguida, se está no plural ou no singular, certo? Vamos para a nossa atividade de hoje? Muito bem. Aqui no exercício 5, nós vamos completar as frases com o nome dos animais, de acordo com a característica deles, e também, no primeiro espaço, nós vamos colocar a ou an. Lembra da regrinha que nós acabamos de ver? Nós iremos utilizar a letrinha a, só a letra A, sempre que a palavra começar com uma consoante. Agora, se a palavra começar com uma vogal, nós utilizamos o an. Lembra que os dois significam um ou uma. A diferença é que um é utilizado sempre que a palavra seguinte começa com vogal e o outro sempre que a palavra seguinte começa com consoante. Essa é a única diferença entre eles. Por exemplo, na letra A está escrito This is a beautiful zebra. Esta é uma linda zebra. Então, foi completado com a letra A, porque a palavra beautiful começa com a letra B, que é uma consoante. Se fosse uma outra palavra que começasse com vogal, nós usaríamos o N, e não o E, certo? E, em seguida, você vai escolher qual animal se encaixa com aquela característica. No caso, beautiful, foi utilizado zebra, mas poderia ser outro animal que você achasse beautiful, por exemplo. Agora, na letra B, está escrito that is small. Aquele é, né, a palavra small começa com um S. O S é uma consoante, então nós vamos usar o E, só a letrinha A, isso mesmo. E qual animal que você acha que é small? Você vai escolher qualquer animal ali de cima e vai completar com o nome dele em inglês, um animal que seja small, pequeno, right? Na letter C, this is old. A característica aqui é old, velho, um animal que viva bastante, né? Ou um animal que aparente ser mais velho. A palavra old começa com uma vogal, então nós vamos completar com N, o A-N, isso mesmo, porque temos uma vogal, então não pode ter 2 vogais lado a lado. Então, nós vamos colocar ali o N para separar. Então, this is an old, né? Este é um ou uma, né? E o nome do animal em inglês que você achar que é old, que é velho, você escolhe. Na letter D, that is big. Agora, a característica é grande, big.
A palavra big começa com B, que é uma consoante. Então, você vai completar com A, só a letra A sozinha, né? That is a big, este é um, né? Ou uma, né? Animal, qual que você acha que é big? O maior ali. Completa com o nome inglês o animal que você acha big. Na letter E, this is cute. A característica agora é fofo, cute. Cute começa com a letra C, que é uma consoante. Então, você vai completar com A, com a letrinha A sozinha, né? That is a cute. Este é um animal, né? Fofo. Qual que você acha que é fofo? Completa ali com o nome em inglês. E o último é that is interesting, um animal interessante. Interesting começa com a letra I, que é uma vogal. Então, você vai completar com N, isso mesmo, A-N, né? Para separar as duas vogais e vai escrever o nome de um animal que você acha interesting, interessante. Só copiar lá em cima, right? No próximo exercício aqui, nós vamos utilizar aquela regrinha do perto, longe, singular e plural. Lembra que os dois primeiros ali, this e these, nós utilizamos para perto, this, uma coisa só ou um animal perto. These, duas coisas ou dois animais a mais, né? Plural, perto, tá? Então, singular e plural para perto e singular e plural para longe. This, these, perto, singular e plural. That, those, longe, singular e plural, tá? Essa é a regrinha. Mas a própria pergunta já vai dar a resposta de qual dos quatro, na verdade, você vai utilizar. Por exemplo, ali, na letra A, what is this? O que é isso? Né? Então, você vai utilizar a mãozinha, vai ver a setinha, né? A mãozinha que tem a letra. Então, a mãozinha da letra A estava apontando para um tigre e estava pertinho do tigre. Por isso que ficou this is a tiger. Este é um tigre só perto da mãozinha, por isso que é this. Na letter B, what is that? O que é aquele, né? Já tá dando a ideia que é aquele um só, né? Singular para longe. Então, vamos lá ver o animalzinho da letra B, né? Tá a mãozinha longe, apontando para um lion. Então, você vai escrever that is a lion. Aquele é um leão longe, por isso que é that, aquele leão, um leão só longe. Na letter C, what is this? Vamos ver a mãozinha que tem o C que está apontando. A mãozinha está apontando perto de um elephant, né? Então, você vai escrever this is an elephant. Este é um elefante perto da mãozinha. Letter D, what are those? O que são aqueles, né? Longe. Então, vamos lá na mãozinha da letter D, né? A letter D tá longe, apontando para os pandas. Então, aqueles, né? Those are pandas. Aqueles são pandas, né? Está no plural, longe. Letter E. What are these, né? O que são estes, né? Então, dando a ideia de que é plural e perto, né? Vamos lá na letra E. A letra E está apontando para os monkeys, macacos, só que pertinho, né? Então, these are monkeys. Estes são macacos, né? Plural para perto. Letter F. What is that? O que é aquilo? Um animal só longe, né? Então, vamos lá na letter F. É uma zebra só longe. Então, that is a zebra. Aquela é uma zebra. E por último, na letter G, what are these, né? O que são estes? Vamos lá na letter G, então, são duas girafas perto, né? Então, plural para perto. Então, vai ficar these are giraffes. Estas são girafas, certo? Então, essa é a regrinha. Pronomes demonstrativos, nós temos singular e plural para perto e singular e plural para longe. Primeiro eu vejo a distância e em seguida a quantidade, né? Se está no singular ou no plural. This is it. Kisses and bye bye!